E após a classificação do Vasco para a semifinal da Copa do Brasil, é isso mesmo que vocês ouviram, o Vasco conseguiu se classificar. Na verdade, o Atlético Paranaense conseguiu perder para o Vasco, ser eliminado para o Vasco na Arena da Baixada. E o Vasco passou para a semifinal. Olha só as zebras aí nesta última quarta-feira. E após essa classificação do Vasco para a semifinal da Copa do Brasil, o treinador deles, o Paiva, falou sobre o nosso Flamengo. O que foi que ele falou sobre o nosso Mengão? Porque, já neste final de semana vai ter aí o confronto entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que no primeiro turno, quanto é que foi? 6-1 pro Mengão, fora o baile. Será que vamos ter mais um baile semana que vem? Já no final desta semana, para falar a verdade. E o treinador do Vasco falou sobre o nosso Mengão, né? Já projetando aí esse confronto. Vou trazer este corte aqui para vocês no vídeo de agora, então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, vamos só chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então vou deixar com vocês aí o que foi a fala do Paiva falando sobre o nosso Flamengo. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte é lá do canal do Vasco TV, eu acho que é o nome, é o canal oficial lá do Vasco, se eu não me engano. É de lá esse corte, beleza? Então confere aí e saudações. Boa noite. É isso, a gente tem sofrido bastante ultimamente aí, em resultados, em placares, em alguns momentos com jogador a menos, de novo aqui pela segunda vez que a gente vem jogar aqui em seguida. Acho que isso tem norteado um pouquinho o nosso trabalho, né? Sofrer um pouco mais do que a gente gostaria, mas eu acho que também nos faz elevar um nível acima. Eu acho que a gente está cada vez sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados que a gente gostaria. Hoje não veio a vitória, mas veio a classificação, uma classificação importantíssima. A gente está lutando, batalhando, trabalhando muito para a gente evoluir o nível do Vasco, que a gente tem conseguido sucesso aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e a gente está muito feliz. Sofrendo, mas conquistando os objetivos. Eu acho que o caminho é esse, até a gente conseguir um pouquinho mais de tranquilidade. É um processo, mas eu acho que a gente está conseguindo evoluir. Acho que isso é o mais importante. Paiva aqui. Boa noite, Felipe Duque do BTB Esportes. Paiva, durante um momento do jogo crucial, foi a expulsão do Ryan. Acaba até afetando mesmo o estilo de jogo que você veio propor aqui dentro da Liga Arena. O Vasco teve que mudar todas as engrenagens ao longo do jogo. Primeiro, eu queria saber de você, se você já teve a oportunidade de conversar com o Ryan no banco, porque isso abala um menino tão jovem como ele, que está subindo agora, das divisões de base do Vasco, tendo essa oportunidade. E segundo, saber aí como foi a sua visão do lance. Você conseguiu ver ali o que aconteceu. Obrigado. A gente falou com ele mais agora, no final do jogo, pós-jogo. A gente sabe como é difícil esse momento, né? Para o jogador que sai, a responsabilidade ela é gigantesca, né? Então o Ryan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, ele é um atleta experiente, é um jogador nível de seleção brasileira. Então a gente sabe que ele está no momento de amadurecer. São erros que podem facilmente não serem cometidos, né? A gente sabia que o jogo ia estar muito quente, a temperatura do jogo ia estar muito alta, por tudo que aconteceu no primeiro jogo também, pela fase da competição, pelo jogo de mata-mata. A gente falou muito sobre isso. E eu acho que ele não conseguiu se controlar, eu acho que ele errou mesmo, mas tenho certeza que é um atleta que tem muito potencial, está evoluindo, apesar do erro, ele está no caminho da evolução, e eu acho que o que vale é o espírito do grupo que ficou, do quanto a gente sacrificou por ele também, porque a gente sabia que se a gente fosse desclassificado, o peso ia ser muito grande em cima dele. Então foi um sacrifício a mais que a gente fez para a gente passar e amenizar um pouquinho essa situação do Ryan. Boa noite, Paiva, parabéns pela classificação. Paiva, a minha pergunta é em relação às substituições, como passou na sua cabeça em relação àquele segundo tempo, com 1 a menos, 45 minutos de muita pressão, aqui a torcida faz muita pressão. Como é que foi aquele momento de substituições, lá já no final, colocando o Puma, já pensando nos pênaltis? Como foi esse processo aí durante o segundo tempo? É isso, né? A gente voltou no intervalo com o Emerson, porque a gente sabia que a gente precisava de um jogador mais potente ali, né? A gente ia sacrificar muito o Payet. O Payet estava muito bem no jogo. Acho que o Payet tem evoluído demais também, é um jogador que tá voltando ao melhor nível dele já há alguns jogos, e hoje ele estava muito bem. Mas a gente precisava de um jogador que marcasse pelo lado de campo, né? A gente optou pelo Emerson. As trocas ao decorrer do jogo foram os jogadores pelos corredores laterais, foram muito sacrificados, né? Tanto o David quanto o Piton, então todos eles sentiram muito a intensidade do jogo. Então a gente optou por trocar os jogadores de lado, né? Tanto os laterais, acabamos colocando o Leandrinho, uma dobra que a gente tem feito com frequência, tem dado muito certo. Piton sentiu um pouquinho o pé dele,
a gente precisou colocar o Vitor Luiz, o PH já estava também bem debilitado, o Puma é um jogador que tem uma bola parada, um pênalti muito bom, então a gente até segurou um pouco mais para não perder mais ninguém, né? Porque a gente sabia que algum jogador podia ali dar uma câmera e não conseguir voltar, então depois que a gente segurou a do Puma um pouco mais. O Hugo também sacrificou bastante, né? Entramos com o Matheus Cocão, e o importante é que todos os jogadores entraram muito bem, né? Deram conta do recado, a gente está conseguindo ter uma equipe com muito mais de 11 jogadores que dão conta do recado, isso mostra a força do grupo, e a gente fica muito satisfeito pelo tudo que está acontecendo, pelos jogadores que estão entrando, por cada vez ter mais jogadores com uma capacidade de mudar o jogo também. Paiva, boa noite, Nasci Filho do canal do Carrita. Quase 3 meses e meio como interino do Vasco. Essa classificação de hoje para a semifinal da Copa do Brasil, muito importante, inclusive. A sua expectativa aumenta para ser efetivado de uma vez, para treinador mesmo do Vasco? Eu já me sinto treinador do Vasco, já sou treinador do Vasco. A gente já está um bom tempo aqui, então já conseguimos mostrar o nosso trabalho aqui dentro. Então, tudo caminha como treinador do Vasco, então a gente não tem mais internamente nenhum conversa em relação a ser interino. Então, a gente está tocando o Vasco da melhor maneira possível, junto com o Pedrinho, junto com o Felipe, junto com o Marcelo, junto com os atletas. A gente tenta resgatar aí tudo que a grandeza do Vasco. Então, me sinto e sou o treinador do Vasco. E o importante é a gente tá conseguindo construir coisas melhores aí para o Vasco. Paiva, boa noite aqui à direita. Rafael Deange, da TV Globo. Você falou um pouco sobre as alterações. Eu queria entrar também na questão dos pênaltis, né? Dessa força mental que o time tem nesse momento, que é muito decisivo em mata-mata. É a terceira vez que o Vasco se classifica na Copa do Brasil nos pênaltis, né? Contando muito com o Léo Jardim, mas contando com esses jogadores que foram eficientes. Por exemplo, o esforço que estava com o cartão amarelo se manteve na equipe, talvez vocês podem confirmar, você tem um bom batedor também. Outros 3 entraram para bater e o Verratti que fechou. Fala um pouquinho de como é que você foi administrando também o grupo, pensando em, quando chegar nos pênaltis, garantir a classificação. A gente trabalhou muito os pênaltis na semana, né? E a gente não trabalhou só os jogadores que entram, os melhores batedores, porque a gente sabia que era um jogo que ia nos desgastar demais, ia nos cobrar trocas, né? As 5 trocas, a gente tinha quase certeza que elas iam acontecer, apesar de vir de uma semana inteira, porque o jogo ia desgastar demais. Então a gente trabalhou muito todo mundo. E Esforza era um jogador amarelado, a gente sabia que tinha um risco ali de alguma transição, mas eu acho que ele sustentou bem o jogo fisicamente. É um jogador que também bateu pênalti, então isso facilitou para a gente mantê-lo dentro de campo, né? Vitor Luiz é um jogador que tem uma bola parada acima da média. Verratti é o nosso batedor oficial. Puma é um jogador que sempre vai para as decisões e bate os pênaltis também. Então ali a gente tinha que controlar a intensidade, porque a gente tinha que manter vivo no jogo. Então a gente tinha que trocar também para a gente manter a estratégia defensiva, principalmente, para as transições. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que mais próximo do final do jogo a gente poderia colocar algum jogador que pudesse nos ajudar nos pênaltis também, assim como foi a troca do Puma. Então é um quebra-cabeça que você tem que resolver com uma pressão absurda em cima e em pouco tempo e não podia tomar o gol no final. A gente tinha que manter vivo, ao mesmo tempo buscando os melhores batedores ali. Mas a gente trabalhou muito para isso, sabemos da qualidade do Léo Jardim também. A gente sabe que ele dificilmente passa 5 penalidades sem defender um pênalti. Então a gente estava muito confiante ali que a gente ia classificar. Paiva, Lili Kerbionde aqui, ó. Canal Mário Coelho Vasco, parabéns pela classificação. A gente vê uma evolução dessa equipe em vários quesitos. Hoje se confirma a evolução mental, né? O Vasco conseguiu sustentar o psicológico dos atletas de forma bem otimizada até a última penalidade. Óbvio, a gente também tem que destacar a evolução no antijogo. Existe um percurso, né, um trabalho a longo prazo sendo feito. Mas você falou em sofrer menos. Qual é o ponto que falta para a gente chegar nesse objetivo? Eu acho que o que sai de saldo positivo aqui hoje realmente é a nossa evolução. A gente já sente que o patamar evoluiu do Vasco, né? A gente precisa ter consistência disso agora, sempre falei sobre isso. Eu acho que é isso, é ter consistência. Eu acho que a gente já tem conseguido ficar um pouco mais com a bola, a gente já tem criado mais situações de gol, a gente tem feito gols com jogadores diferentes. Eu acho que a gente está no caminho de evoluir. Acho que a competitividade, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil, ela é altíssima. Acho que é muito difícil alguma equipe sobrar sobre a outra, golear a outra equipe. Eu acho que a gente já vem sofrendo menos, já vem conseguindo controlar alguns jogos. Eu acho que esse sofrimento que eu falo, acho que todo mundo sofre também, não é só o Vasco, né? Acho que é um sofrimento normal aí de todas as equipes, mas eu acho que a gente está evoluindo. Passo a passo, prateleira a prateleira, a gente está crescendo, acho que a gente está no caminho, a gente tem potencializado mais jogadores, acho que a gente está no caminho e ficando na primeira página do Campeonato Brasileiro, avançando na Copa do Brasil. Acho que essa é a resposta que a gente já está dando, que a gente está evoluindo. Boa noite, Paiva. Mel Pires, da Sintonia Esportiva. Paiva, queria relembrar 2 momentos. O gol do Verratti, que igualou o placar agregado, e quando a partida terminou, que seria as penalidades máximas, a decisão da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O Paiva está falando aqui sobre o jogo, sobre técnica, mas o que o Rafael pensou nesses 2 momentos que foram um tanto quanto decisivos para essa partida? A gente o tempo todo tinha que estar concentrado para tomar as melhores decisões, a gente o tempo todo tinha que estar focado no jogo, a gente não podia desistir do jogo de forma alguma, com um a mais ou com um a menos, como foi. Eu acho que esse também é uma fotografia do que é a nossa equipe, né? O quanto a gente luta até o final, o quanto a gente tem conseguido ser mais forte mentalmente, o quanto a gente não entrega em nenhum momento, não se entrega no jogo em nenhum momento. Então é isso que fica. O tempo todo a gente acreditava que dava, no intervalo a gente falou que dava para classificar, e quando foi para os pênaltis a gente tinha clareza que dava, e muito mais ainda. Então acho que é isso, é de acreditar o tempo todo, de ir até o final, de batalhar até o final, de entregar tudo que a gente pode dentro de campo. Os jogadores têm feito muito isso há alguns jogos já, e eu acho que é isso. A gente pensou o tempo todo que dava para classificar e que a gente ia classificar e que não podia escapar, e foi o que a gente conseguiu fazer.
Paiva, aqui na frente, Lucas Medeiros da Grécia Esportes. Queria ouvir de ti duas coisas. Primeiro, qual que é a sensação de estar possivelmente a 4 jogos de um título, sendo que lá no início do ano, quando teve o sorteio da Copa do Brasil, que o Vasco caiu contra o Marcílio Dias, muita gente não projetava o Vasco numa semifinal. E qual que é a importância desse segundo tempo, sofrendo muito, que o Vasco teve quase que 20% apenas de posse de bola, bem na prévia do jogo contra o Flamengo? Não, a respeito entre os quatro é isso, a gente precisa pensar grande, né? O Vasco precisa resgatar em performance, em resultados, a grandeza que o Vasco é, né? Então, o Vasco é uma equipe acostumada a vencer, acostumada a ser campeã, e a gente precisa resgatar essa identidade do Vasco, de jogadores da base jogando, de jogadores artilheiros, assim como é o Verratti, de jogadores tecnicamente acima da média, como é o Payet, por exemplo, de sermos aguerridos defensivamente. Então, a gente está conseguindo resgatar o que a gente acredita que é o Vasco, né? E resgatar isso com performance, né? Chegando numa semifinal de Copa do Brasil, lutando muito, e vamos lutar muito para tentar chegar numa final de Copa do Brasil. Então, é isso que a gente tem tentado internamente trabalhar, batalhar dia a dia, jogo a jogo, fase a fase, para a gente conseguir resgatar esse espírito do Vasco aí, né? A respeito do segundo tempo, é isso, a gente sabia que a gente tinha que sofrer, apesar do Léo ter feito algumas defesas ali, eu acho que a gente conseguiu, em vários momentos do jogo, neutralizar o que o Atlético tinha de muita qualidade, das bolas dentro da área, da segunda bola, da qualidade do 1 para 1, a gente, apesar de estar com a menos, acho que a gente entendeu o jogo que tinha que ser jogado, e independente da posse de bola, a gente conseguiu não tomar o gol, que é o mais importante, esperávamos escapar um pouco mais, alguma transição que pudesse terminar com chance de gol mais clara, a gente não conseguiu, muito por mérito do Atlético também, mas a gente conseguiu levar o jogo para os pênaltis, eu acho que isso é o mais importante e demonstra o quanto a gente está crescendo e evoluindo. Boa noite, Paiva, tudo bem? Aqui. Rodrigo Calvino, 365 Scores. Então, primeiramente, parabéns pela classificação. E eu queria saber, em um momento crítico ali, os 15 minutos ali, na série do Maicon, até que ele sentiu ali o lance, saiu e aí a defesa teve que compensar essa ausência dele em campo, e a partir disso sofreu o primeiro gol, e ele depois, 15 minutos depois, sofreu o segundo. Queria saber se foi um baque mental, se teve muito a ver com a saída dele, como você avalia esses 2 gols tomados? A gente já... É o terceiro jogo contra o Atlético seguido, né? O quarto jogo já do ano, então a gente conhecia muito todas as qualidades ali do Atlético, principalmente no último terço, e principalmente jogando aqui na arena, né? A gente sabia que o jogo fica muito rápido, são jogadores que têm 1 para 1 muito forte pelo lado do campo, essas bolas para dentro da área do lado contrário. Então a gente sabia que a gente ia sofrer, né? E mesmo sabendo, às vezes é difícil da gente conseguir neutralizar, né? Perdeu o Maicon dentro da área, um jogador que tem uma bola aérea excepcional, muito acima da média, né? Então a gente sofreu ali, essa bola atravessou e depois ela voltou para dentro de novo, né? No chute ali que eles fizeram o gol. Então o Maicon, quando voltou, ele tentou até cobrir o corredor lateral, daí a gente perdeu ele para dentro da área. E a gente já sabia desse lance que ele ia acontecer, mas a gente não conseguiu neutralizar, né, para não tomar o gol. O segundo gol também é uma jogada que a gente já sabia que ela ia acontecer, essa bola que volta para dentro da área, né? Ela é muito difícil de marcar também, acho que a gente conseguiu marcar ela bastante no jogo, no segundo tempo, algumas bolas que voltaram para dentro da área. A gente conseguiu montar uma linha de 5 para tentar neutralizar um pouco dessa bola voltar para dentro. E é isso, a gente sabia que ia acontecer, sabia que a gente ia sofrer e é muito difícil de marcar, mesmo assim é muito difícil de marcar, mas ainda acho que a gente saiu com um saldo positivo de ter defendido muito bem, né? Principalmente no segundo tempo com a menos, e eu acho que é isso que fica de positivo aí novamente. Paiva Tébaro, do Grupo Globo aqui no meio, boa noite. Cara, você já falou bastante do jogo de hoje, acho que eu vou aproveitar aqui porque acho que é a única oportunidade que a gente vai ter de te ouvir antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é no fim de semana já, tem clássico para o Vasco. Como é que você avalia o momento do Vasco, né, nesse momento, depois de uma classificação suada aqui na Liga Arena, classificação para a semifinal da Copa do Brasil? Como é que chega o Vasco e como é que chega o Flamengo também para esse clássico? Se você puder analisar para mim, por favor, o momento dessas 2 equipes. Obrigado. O nosso foco total na semana foi o Atlético Paranaense. Em nenhum momento a gente desviou o foco, porque a gente sabia da importância desse jogo, da dificuldade que ele ia ser. Então a gente ainda nem olhou para o Flamengo da forma que deveria, porque a gente não poderia ter olhado antes mesmo. A gente tinha que focar nesse jogo. Acho que agora a gente tem que curtir um pouquinho o momento, né, desfrutar um pouquinho dessa vitória, dessa classificação, desse momento. E a partir de amanhã o foco tem que ser 100% no Flamengo. É um clássico gigante. A gente sabe que vai ser um jogo dificílimo para a gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. A gente precisa manter o foco da onde a gente quer estar e chegar também. A gente sabe que a gente vai ter um grande jogo, um grande clássico. O que a gente promete é que a gente vai trabalhar muito, vai se doar muito, a gente vai buscar o nosso melhor para a gente buscar um grande jogo e, se possível, um bom resultado.